A paz de Cristo para todos. Amém. O Pai te chama para a intimidade. O texto são vários textos que eu trouxe para a igreja, para que possamos meditar que o desejo do Pai é ter intimidade com os seus filhos. E o texto que eu trouxe aqui é Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Vamos tomar esse versículo como versículo chave, mas ao longo aqui desse esboço tem vários versículos que vão trazer para a igreja que o Pai, ele almeja que tenhamos com ele intimidade, que tenhamos um relacionamento. Apocalipse 3, versículo 20. A palavra diz: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e jantaremos juntos. Em outras versões, como sabemos, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Amém? Esse versículo, ele esboça que o Senhor Jesus, ele quer ter conosco um relacionamento e que cabe a nós dar essa intimidade ao Senhor, dar essa permissão. Quem ouvir a minha voz, quem abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós jantaremos juntos. Igreja, nós sabemos que Deus criou o homem para a intimidade. Deus criou o homem para o relacionamento. Lá em Gênesis, nós vamos ver que no princípio, o Senhor vinha na viração do dia para ter ali um diálogo com o homem, ter um momento de relacionamento. Gênesis no capítulo 3, no versículo 8, a palavra do Senhor nos fala: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então, esse versículo, ele revela o relacionamento entre Deus e o homem. A palavra diz: passeava no jardim pela viração do dia. Um Deus de proximidade. A palavra hebraica aqui usada, ela pode indicar que Deus se manifestava de forma sensível. Talvez audível e visível para se relacionar com Adão e Eva. E a viração do dia, ao entardecer, indica um momento de calma, de intimidade e de quietude. Isso mostra também que Deus buscava a intimidade, esse relacionamento de uma forma regular. Não era de vez em quando, era de uma forma constante. Ele não criou o homem somente para trabalhar no jardim, para administrar o jardim. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus, ele não quer estar distante de nós. Deus quer estar presente de nós. Então, essa caminhada na viração do dia, ela mostra um relacionamento pessoal de Deus com o homem, um relacionamento diário. Deus não vinha só de vez em quando, Deus tinha o prazer de estar com o homem. Isso antes do pecado, Quando era tudo bênção. Depois do pecado, a palavra de Deus vai nos dizer em Gênesis que Adão
quando ouviu a voz do Senhor, ele se escondeu. Quando Deus vinha, eles corriam ao encontro de Deus. Era um relacionamento sem medo e sem culpa. E aí o que mudou? Quando eles pecaram pela primeira vez, o homem teve medo de Deus. Ele se sentiu culpado. Não por reverência, né? Ai meu Deus, é por culpa. Pequei. Fiz aquilo que não era para ter feito. Então o pecado quebrou a intimidade, quebrou esse relacionamento. Mas Deus ainda veio ao encontro. Era costume, era o relacionamento. O homem pecou. E claro que Deus já sabia. Mas Deus veio ao encontro do homem e o ser humano se escondeu. Então o que mudou? Deus não mudou. O homem, o ser humano que mudou. E nós vemos, quando nós olhamos para toda a Bíblia, para todo o Antigo Testamento, nós vemos que o plano de Deus era restaurar esse relacionamento. Desde aquele momento, toda a história da salvação é sobre reconstruir essa ponte que foi quebrada. Aleluia. Por isso Jesus veio. Então aqui a palavra diz assim, João capítulo 14, versículo 3. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Relacionamento, comunhão. Através de Cristo, aleluia, o acesso foi aberto. E nós podemos voltar, graças a Deus, aleluia, a ter comunhão com Deus todos os dias, assim como no Jardim do Éden. Não precisa ser na viração do dia, não precisa ser no entardecer, não precisa ser no pôr do sol. É a todo instante nós temos essa ponte que podemos atravessar. E o Senhor está conosco, nós podemos ter esse relacionamento, mas vai depender de você. Você vai se esconder? Quando você ouvir a voz, quando o Senhor vir ao seu encontro, será que a gente vai se esconder por medo, por culpa, por vergonha do pecado? Aleluia. Assim como a palavra de abertura, eis que estou à porta e bato. Cabe a você, cabe a nós abrirmos a porta do nosso coração e permitir esse relacionamento com o Senhor Jesus. Então, Deus, Ele ainda deseja ter esse tempo diário com cada um de nós. Deus não mudou, aleluia, o ser humano é que mudou. O jardim, ele continua esperando, né? O jardim no sentido figurado, esse momento de comunhão, de intimidade. Aquele momento que você vai andar com o Senhor na viração do dia. Amém? E uma das pontes, um dos meios que nós podemos estreitar o nosso relacionamento com o Senhor é através da oração. A oração, ela fortalece essa intimidade. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, é um versículo que é bem conhecido de toda a igreja, onde Jesus ele vai falar da oração. Entra para dentro do teu quarto, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Amém? Quando orares, Jesus parte do princípio que oração não é uma coisa para você fazer de vez em quando, um acontecimento assim, uma vez a cada ano. É quando orar é uma coisa que faz parte da vida do cristão. Então, quando orares,
entra para dentro do teu quarto. Ou seja, orar é essencial e não é opcional, não é uma coisa que você faz de vez em quando. Entra no teu quarto e fecha a porta. Aqui a palavra quarto, ela vai representar intimidade. Pode ser literalmente no seu quarto, ou pode ser, sei lá, na sua sala, no seu banheiro, lá no seu trabalho. É um momento de separação, de privacidade. Fechar a porta do quarto quer dizer fechar, se fechar, deixar de lado as distrações, né? O barulho do mundo e a aparência para os outros. Então, esse lugar secreto pode ser um quarto de verdade, pode ser um cantinho da casa, né? Ou até o coração. O nosso coração, quando nós buscamos a Deus de forma sincera. Aí a palavra prossegue: ora ao teu Pai que está em secreto. Amém? Jesus mostra que Deus não precisa de um espetáculo, embora Deus mereça. Tudo assim de mais maravilhoso, de excelência que nós possamos fazer para honrar o nosso Deus. Mas Deus não precisa de um espetáculo para que você o busque. Ele está ali no íntimo, glória a Deus, naquilo que ninguém vê e ouvindo o mais simples sussurro da nossa oração. Deus valoriza muito mais a sinceridade do que as palavras bonitas, do que a eloquência. O teu Pai te recompensará. Amém? A recompensa de Deus nem sempre é uma recompensa material. Deus recompensa a cada um com paz no coração, com direção clara, com conforto, com força e sim, né? Também recompensa os seus com bênçãos que são visíveis. Então, quando Jesus ele fala assim para os seus discípulos, ele estava falando uma forma de ensinar-lhe os seus discípulos, porque naquela época, e hoje em dia também, muitos religiosos, né, oravam em público para se aparecer e para mostrar toda a sua espiritualidade. Então Jesus condenou isso, porque Deus não se impressiona com a aparência religiosa. Muitas vezes a pessoa ela pode querer aparentar uma vestimenta ali religiosa, um comportamento, mas é só Deus que vê o coração, que vê o íntimo, que sabe como que está aquela pessoa e qual que é a sinceridade do coração. Então Deus ele não quer uma encenação. Deus não quer aparência, Deus quer um coração verdadeiro e sincero. Então, queridos, você que está ouvindo, você que vai ser alcançado por essa palavra, você não precisa ter palavras bonitas, você só precisa ter sinceridade, você não precisa mostrar para os você fazer para que os outros vejam, ai, como que fulano é santo, como que fulano é separado, mas você faz para Deus em secreto. Orar em secreto fortalece o seu relacionamento com Deus. E aí a palavra continua, porque o teu Pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Então lembre-se, se console nisso. Quando você se sentir sozinho, quando você se sentir desamparado, lembre-se da palavra de Jesus. O teu Pai que te vê, o teu Pai te vê.
O teu pai te vê. O teu pai sabe de todas as suas necessidades. O teu pai sabe aonde você precisa melhorar. O teu pai sabe quais são as suas dificuldades. O teu pai te vê. Se console nas palavras do Senhor Jesus. Aí, continuando aqui, Filipenses no capítulo 4, versículo 6 e o 7. Também é uma palavra muito conhecida de nós que somos estudiosos da Bíblia, que já temos aí muitos anos de crente. Nós já passamos por esse versículo. E é uma das passagens mais bonitas. A Bíblia tem muitas passagens bonitas, mas isso aqui se encaixa tanto nos nossos dias, nos nossos tempos modernos, porque nós vamos com a loucura do mundo, com as preocupações, nós vamos nos tornando ansiosos. A palavra vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Tão fácil. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E isso quem escreveu foi Paulo, que tinha muitos motivos para se sentir ansioso. E ele aconselha a sua igreja: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a parte mais incrível do versículo: e a graça de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aleluia. A ansiedade, meus amigos, é quando a mente fica correndo na frente. É colocar os cavalos na frente dos bois, como diz minha mãe. A mente fica preocupada com o que pode acontecer. Só que aqui Paulo está dizendo que não viva dominado pelas preocupações. Mas ele não está falando para a gente ignorar, se fazer de cego, ignorar as preocupações. Mas ele apresenta aqui uma solução. Ele mostra um caminho certo de como nós devemos lidar com as nossas preocupações, que é apresentar a Deus. Em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Não fiquem, não sejais ansiosos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas não quer dizer que você não tenha preocupações. Apresente as suas preocupações a Deus. Em tudo seja conhecido as suas angústias, as suas preocupações a Deus. Orando a Deus com súplica e ações de graça. Orar. Relacionamento com Deus, conversa com Deus. Súplica é você clamar, é um clamor mais profundo de um coração que está rasgado, que está se derramando diante do Senhor. Ações de graças, mesmo antes de receber a resposta, já é agradecer, porque você confia no teu Pai que te vê. Aleluia. Isso mostra que a oração, ela não é só pedir, mas também é agradecer. Tem gente que só pede, né? Pede. O ser humano não lembra de agradecer por nada. E é confiar que você não está repetindo palavras vãs para um Deus que não ouve. Você está tendo uma conversa com o teu Pai que te vê. Aleluia, que você pode usar as suas palavras na sua sinceridade, no seu espírito, com o teu Pai que te vê. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, aleluia, é a paz que faz você tá tranquilo no meio da dificuldade. É a paz que faz você sentar no barquinho e tá lá a onda de um lado, a onda de outro, e você tá ali sereno, porque você confia no seu Pai que te vê. A pandemia, é a guerra, é tudo que vem aí para poder tirar a nossa paz.
mas você não anda ansioso por coisa alguma. Você pega as suas preocupações, porque você é ser humano, você também tem preocupações, você apresenta a Deus com oração, com súplica e com ações de graça. E o que acontece? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, essa paz, ela é diferente da paz humana, que depende das circunstâncias. Aleluia, não é a paz humana, a paz do mundo, é a paz de Deus, que independente do que está acontecendo ao seu redor, você está tranquilo. É uma paz que vem do Espírito Santo, que não faz sentido para o ser humano, aleluia, mas que acalma a alma. Mesmo no meio da tempestade, você sente que Deus está no controle. Aleluia. A paz de Deus guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Olha que lindo. A paz de Deus, ela guarda como uma sentinela, protegendo a mente, de onde vêm os pensamentos, e o coração, de onde estão os sentimentos. Então essa paz vai proteger as suas emoções. Deus protege a gente por dentro e por fora, onde a ansiedade costuma atacar. Aleluia. Então, querido, a ansiedade não precisa dominar a sua vida, a minha vida. Devemos levar tudo em oração, confiar e agradecer, que Deus vai encher os nossos corações de uma paz sobrenatural que protege o coração e a mente. Então, você está preocupado? Levanta a mão. Para tudo e ora. Amém? Sentiu que o seu coração apertou? Fala com Deus e agradece mesmo antes da resposta. Vai agradecendo antes mesmo de se concluir, do fim chegar, já agradece. Porque você confia no teu Pai que te vê. E a paz dele, que não depende das circunstâncias, depende da presença do Espírito. Amém? A presença do Espírito, desenvolvendo um relacionamento, desenvolvendo uma comunhão, como no início o Pai te chama para intimidade. Então, é necessário também que você possa desenvolver uma sensibilidade à voz do Espírito Santo. Tem tantas vozes por aí, tem tantos falsos mestres falando, enganando e levando um cego atrás de outro cego para o buraco. Nós precisamos ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. A palavra de Deus em Romanos, no livro capítulo 8, versículo 14, é também um versículo que é conhecido de toda a igreja, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o que significa ser guiado pelo Espírito de Deus? Ser guiado é viver com sensibilidade. É viver com sensibilidade à direção de Deus. É quando a gente escolhe seguir o Espírito Santo. E aí o Senhor nos mostra, através da sua palavra, através da Bíblia, da oração, da consciência limpa, da paz no coração,
que o Senhor coloca no nosso espírito. Então, meus amigos, não é só frequentar a igreja uma vez na semana, saber um versículo de cor. E eu já nem sei mais os versículos de cor. Quando eu era mais jovem, que eu já fiz 40, eu sabia vários versículos de cor. Agora já está sumindo assim da minha cabeça, eu preciso misturar um versículo no outro versículo. Mas essas coisas de você frequentar a igreja, saber um versículo de cor, não quer dizer que você é guiado pelo Espírito. Amém? É bem mais do que isso. É ter uma vida entregue, que é a parte mais difícil. Você vir na igreja é fácil. Você saber um versículo de cor é fácil. O difícil é você ter uma vida que é entregue. É você renunciar à sua vontade pela vontade do Senhor. A palavra diz que nós somos escravos de Cristo. Então, se você é escravo, um escravo tem vontade? O escravo, ele faz o que ele quer? Nós somos escravos de Cristo. Então, você ser guiado pelo Espírito é você perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E é obedecer, né? Obedecer mesmo que a resposta seja difícil. E como que a gente sabe o que o Senhor quer que a gente faça? Precisamos ir atrás de revelação, nós precisamos ir atrás de pessoas que, eis que te digo que o Senhor tem uma obra assim assada e cru e cozido na sua vida. Abra a Bíblia, que Deus vai falar com você. Deus ali vai dizer o que Ele quer que você faça. E aí você, como escravo de Cristo, é você obedecer, mesmo que seja difícil, porque muitas coisas são difíceis. É obedecer. E aí, isso prova se você é sensível à voz, se você olha lá para a Bíblia, porque a palavra diz assim que, agora é a parte que eu vou misturar os versículos, tem misericórdia. Jesus diz assim, é nisso ver que vocês são os meus amigos, ou que vocês me amam. Eu acho que é nisso, sabemos que vocês me amam, quando vocês fazem a minha vontade, fazem o que eu mando. Não adianta vocês andarem atrás de mim, atrás do milagre, mas o que prova que você ama Ele, que você ama o Rei, é quando você faz a vontade dEle. Então, o Espírito Santo é o selo de que nós pertencemos a Deus. Quando Ele nos guia, isso mostra que nós temos um relacionamento real com o Pai. Assim como um pai terreno, que guia os seus filhos pelo caminho certo, Deus guia os dele. Amém? Quem se deixa guiar, se você se deixa guiar pela instrução do seu pai que te vê, mostra que confia, você mostra que você é filho de verdade. Jesus disse assim: as minhas ovelhas reconhecem. Não, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Em resumo, quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito mostra que vive em comunhão com Deus. Ser guiado pelo Espírito não é uma imposição, é um relacionamento. É entrega, é confiança. Então, se você está com dúvida em alguma escolha, ore. Peça que o Espírito Santo te guie. Se você está com um conflito interior, peça discernimento ao Espírito Santo. A palavra do Senhor, em 1 Reis, vai dizer assim,
Aleluia. Isso é continuidade sobre você se tornar sensível à voz do Espírito Santo, reconhecer a voz do pastor. Amém? 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. É ali aquele momento que Elias está cheio de medo. Elias se escondeu na caverna. Então Deus diz assim: sai, fica no monte, diante do Senhor, porque Ele vai passar. Vocês são familiarizados com essa passagem, né? Então, veio um vento forte. Eu não estou seguindo aqui os versículos, não. Veio um vento forte que rachava os montes, mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto. Deus não estava no terremoto. Depois veio fogo. Porém, o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Aí Elias cobriu o rosto com o manto, porque Deus estava naquele sussurro. E qual que é a profundidade espiritual disso? Às vezes a gente acha que Deus só se manifesta no meio do barulho, que Deus se manifesta do milagre estrondoso, da emoção forte. Mas aqui Deus mostra para Elias e para nós que Ele também age no silêncio, na calma. Aleluia. No íntimo do coração. Vento forte, terremoto, fogo, tudo isso são sinais de poder. Mas Deus quis mostrar o maior poder dele, que o maior poder dele pode ser revelado na mansidão. Aquele momento, Elias, ele estava exausto, deprimido, com medo de morrer. E ele não precisava de mais um espetáculo. Ele precisava de um toque suave, aleluia, de consolo e de uma presença amorosa. Então Deus estava no sussurro. Foi assim que Deus se revelou. Aleluia, mostrando que está perto e que se importa. Então, muitas vezes nós queremos que Deus fale alto, nós queremos que Deus mostre um sinal visível, mas Ele pode escolher se revelar no secreto, no íntimo da oração, no silêncio do quarto. É lá no silêncio do quarto, numa palavra que toca a alma. Aleluia. Então, igreja, quando o mundo tá um caos, que já tá um caos, jaz no maligno, quando tudo parecer ruir, não significa que Deus está ausente. Às vezes, Ele só está esperando. Às vezes, Ele está só esperando você se calar, você silenciar as vozes, você silenciar para poder ouvir o sussurro do Senhor no vento, o sussurro do Espírito Santo. Você já tentou ouvir alguém sussurrando no meio do barulho? Não dá, fica difícil de discernir. Então, para ouvir Deus, nós precisamos desligar o mundo ao nosso redor, silenciar o nosso coração, ler a palavra, praticar a obediência,
E assim você vai reconhecer a voz do Espírito Santo com mais clareza. Igreja, Deus não quer um relacionamento superficial. Desde o princípio, o Senhor quer se relacionar com o homem. Desde o início, Ele quer morar contigo. Amém? Ele quer andar com você todos os dias. Ele quer falar com você todos os dias. A intimidade com Deus, com o Pai, transforma o coração e nos fortalece na luta. Consola na dor, nos enche de paz e de direção. Então é vontade do Senhor ter esse relacionamento estreito. E o Senhor está dizendo: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. É um convite ao relacionamento que o Senhor nos faz. O homem pecou. Deus, mesmo assim, com o pecado do homem, Deus foi ao encontro do homem. O homem se escondeu. Deus não mudou. Deus não quebrou o relacionamento. Deus continuou. Mas o homem se escondeu. E hoje, através de Jesus, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Amém? Você tem aberto a porta do seu coração todos os dias para Ele? Ou você só abre a porta no domingo? Hoje é dia. Hoje é dia de ir lá. Hoje é dia de ler a Bíblia. Deus quer todo dia. Deus sente saudade de você todo dia. Deus quer falar com você todo dia. Ele quer esse relacionamento com você. Você é filho. Eu quero ver a Suzana todo dia. Eu quero ver o Miguel todo dia. Eu quero ouvir as histórias do Miguel e da Suzana todo dia. Eu quero conversar com eles. Eu quero ouvir o que preocupa. Eu quero saber o que eles precisam. Eu quero ouvir da boca deles, porque eu, como pai, como mãe, eu sei que o Miguel está precisando de um tênis novo, que aquele ali já está rasgado, que a Suzana está precisando de uma roupa. O Senhor sabe as nossas necessidades, mas Ele quer ouvir, Ele quer ter relacionamento. Amém? O Senhor quer se relacionar conosco e essa oportunidade está aberta. Jesus veio, Jesus restaurou essa ponte que nos separavam do Senhor. A nossa inimizade que nós tínhamos antes, nós éramos inimigos de Deus e o Senhor nos fez amigos, nos comprou de volta. A palavra do Senhor diz assim, para terminar, Tiago, capítulo 4, versículo 8. O Senhor quer se relacionar com você. O Senhor te vê e Ele quer se relacionar com você. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo duplo, purificai o coração. Aí continua, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Tiago mostra que Deus está acessível. Deus está perto, Deus está acessível e Ele quer que a gente dê o primeiro passo. Não porque Ele está longe, mas porque o relacionamento exige uma escolha. Você tem que escolher. E é como se Deus dissesse: eu estou aqui, pronto. Mas você quer estar perto de mim?
Deus não força intimidade. Ai, como o Senhor é gentil. Deus não força intimidade. O diabo, ele anda ao nosso derredor, buscando aquele ali que dá uma bobeira, que comete um erro, buscando aquele que ele possa tragar. Mas Deus não força uma intimidade. Ele mostra que ele é um pai amoroso. Amém? É como o pai do filho pródigo, que está à espera do seu filho voltar. A palavra diz: ele se chegará a vós. A resposta é certa, ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Tem uma parte que Jesus fala assim: aquele que se chegar a mim, eu lançarei fora. Às vezes a gente quer ser amigo de grandes pessoas aí no mundo. A gente quer fazer por pessoas aí no mundo para ver se eles olham a sua atenção e nos dão alguma importância. E você pode às vezes se chegar a essa pessoa que você acha importante e não quer dizer que essa pessoa vai te acolher. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele diz que de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma. Então você pode se levantar de onde você estiver, escondido muitas vezes por causa do pecado, da culpa, você pode se levantar e se chegar a Deus, porque de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Você tá sujo demais para mim, sai daqui! Você pode se chegar a Deus, aleluia! Então, quando a gente busca a presença de Deus com sinceridade, Ele não nos rejeita. Glória a Deus! Ele não nos rejeita. Ele não se esconde de quem procura com fé. A palavra em Jeremias vai dizer: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor quer um relacionamento. O Senhor quer estar com você, quer se relacionar com intimidade. A palavra do Senhor é clara. Se você se chegar a Deus, Ele vai se chegar a você. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater na porta, a porta vai se abrir. Se me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! Então isso quer dizer que cada passo que nós damos em direção a Ele, Ele dá outro passo na nossa direção. Cada vez que você chega perto, mais perto Ele chega. Aleluia! Limpai a mão, pecadores. Quer dizer que a gente precisa ter um arrependimento verdadeiro. Tiago não está só falando aqui com palavras bonitas, uma forma de você... Tiago não está falando que você precisa se chegar com palavras bonitas, com eloquência, com uma vestimenta, mas você precisa se chegar com sinceridade. As mãos aqui, limpai as mãos, pecadores. As mãos, elas representam as ações. Ou seja, mude o que você tem feito de errado. Busque com arrependimento sincero. Alguém diz aí que a definição de loucura é você fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Você, eu quero ter um relacionamento com Deus, mas não ora, não lê, não se dedica.
Então mude o que você tem feito de errado. Seja guiado pelo Espírito Santo. Faça a vontade do Pai, mesmo que seja difícil. Então, mude o que você tem feito de errado. Limpai as mãos, pecadores. É um chamado para confessar, para abandonar o pecado, para purificar com a ajuda da graça de Deus. E vocês de ânimo duplo, vocês que um dia confia, no outro dia esfria, você hoje que está cheio de fogo, no outro dia você está cheio de medo, vocês de ânimo duplo, se decida pela verdade. Né? Ânimo duplo é aquela pessoa que está sempre em cima do muro, que quer Deus, mas não larga o mundo. Tem muitos desses, né? Tiago está dizendo que não dá para você ter dois corações, não dá para você servir a dois senhores. Você vai entristecer um e você vai agradar o outro. Ou a gente se entrega de verdade, ou a gente fica longe dele. Aleluia. Purificar o coração é alinhar os sentimentos, os pensamentos, as suas intenções com a vontade de Deus. Então, para você que está ouvindo, Deus quer proximidade. Está disponível. Jesus está disponível. A palavra de Deus está disponível. E Ele quer proximidade, mas também espera que você queira também, porque Ele não vai forçar o relacionamento. Aqui no início, Ele diz assim: eu estou à porta e eu bato, eu não chuto, eu não arrombo a porta, eu não vou pegar aqui com toda força e violência e vou botar fogo na porta e vou destruir a porta. Eu bato. Jesus continua batendo. Mas um dia, a gente sabe que Jesus vai ter... Ele vai ajudar a julgar. Ele vai ser o juiz. Mas Ele está batendo hoje, Ele está batendo na porta. Ele está batendo na porta. Convide Ele para entrar. Aleluia. Que você possa ouvir a voz dEle. O chamado do Espírito Santo. Que você às vezes pode estar esperando aí uma grande manifestação, mas Ele pode estar sussurrando. O Senhor, a voz dEle está no vento, é num sussurro, falando ao seu coração: eu estou à porta, eu estou à porta. Se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com você e você comigo. Convide Ele para entrar, seja um bom mordomo. Aleluia. Buscar a Deus é a resposta certa. Se você buscar, Ele vai se aproximar. Aleluia. Mas se esse chegar-se, precisa ser com arrependimento, com sinceridade, deixando o pecado e o coração dividido para trás. Amém? Quando Jesus encontra a mulher pecadora, Ele fala assim: onde estão aqueles que te condenavam? Ah, Senhor, ninguém ficou. Oh, Jesus, então eu também não te condeno. Vá. Aí todo mundo esquece essa parte, né? As pessoas aí do mundo. Ai, mas Jesus não julgou a mulher pecadora. E aí tá todo mundo julgando e apontando o dedo e não sei o quê. Tem que ter amor. Tem que ter amor. Mas Jesus disse: vai, mas não peca mais. Vai, mas não peca mais. Então a gente tem que deixar
o coração dividido para trás. Aleluia. Então você quer se sentir mais perto de Deus? Você quer estreitar os laços do seu relacionamento com o Senhor? Ore, leia a palavra, se afaste do pecado. Se você sente que ele está distante, lembre-se que é só você dar o primeiro passo. Deus, ele não exige perfeição para se aproximar. Aleluia, ainda bem. Ele não exige perfeição para se aproximar, mas ele quer uma entrega verdadeira. Ele quer o seu coração por inteiro, não só metade dele, não só 15% de você, não só 15% dos seus pensamentos, das suas vontades. Ele quer a sua entrega por inteiro, uma entrega verdadeira. Então, Deus responde à aproximação. Chegue-se, ele vem. Amém? Senhor Jesus.